A paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional, amém? Lembrando que estamos fazendo esses devocionais voltados aí para o livro Pão Diário, volume 18. E o tema de hoje é Pronto para a Glória. A leitura, o texto base é Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 23. Vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E o tema de hoje é Pronto para a Glória. E o versículo-chave é Salmo 116, versículo 15, que diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E diz assim o texto: O pregador e comentarista bíblico D. Martin Lloyd-Jones morreu no dia 1º de março de 1981. Ele foi pastor de uma capela em Londres de 1939 até 68. No fim da sua vida, Lloyd-Jones perdeu a habilidade de falar. Para indicar que não queria mais orações por sua recuperação, ele escreveu num pedaço de papel: Não me impeçam de ir para a glória. Como a vida é preciosa. Pode ser difícil deixar os nossos amados partirem quando chega a hora de ir dessa terra para o céu. No entanto, Deus estabeleceu o tempo em que Ele planeja nos chamar para casa. O livro de Salmo 116, versículo 15, relata: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando Paulo viu que a morte estava próxima, encorajou-se pelo o que aguardava no paraíso. Já agora, a coroa da justiça me é aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Não importa onde os cristãos estão na jornada da vida, seu destino final é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Isto deveria nos dar a confiança para enfrentar os desafios da vida e nos confortar quando os outros cristãos nos deixam para ir ao glorioso lar que Cristo preparou. E a frase de hoje é: a maior alegria da vida é a firme esperança da eternidade. Amém? Bem, o tema de hoje é Pronto para a Glória, E como é desafiador, irmãs? Todas nós queremos ir para o céu, mas quando a gente, fica doente ou quando vemos algum dos nossos doente, nós não fazemos essa oração, A gente não vira e fala, Senhor, me leva logo. Não, a não ser que o sofrimento esteja o sofrimento físico esteja acima da capacidade da pessoa,
Aí sim ela pede para o Senhor levar, mas enquanto ela percebe que existe uma esperança, ela tá pedindo por sua cura. E assim somos nós, né? A gente, na verdade, não quer morrer, né? Nós queremos viver num todo, né? Quando nós estamos emocionalmente saudável, ninguém pede a morte. Ninguém deseja morrer quando está bem, né? Quando nós estamos bem, nós queremos viver, nós queremos usufruir do melhor dessa terra, né? Por isso que a teologia da prosperidade, ela é tão fácil de ser aceita pelas pessoas que estão no mundo. Porque é uma teologia que diz que não vai haver sofrimento. É uma teologia que diz que o Senhor vai nos dar todas as coisas, que nós somos mais do que vencedores. E esse tipo de teologia é tão perigosa, porque não foi isso que Jesus nos prometeu. Na verdade, o Senhor Jesus, nós já falamos antes aqui, né? Ele diz que no mundo tereis aflições. Isso é uma certeza, a gente vai passar por lutas e provações. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E quando a gente lê aqui esse texto de Filipenses, né? Quando Paulo está na prisão, o Senhor começa a ministrar dentro dele que ali vai ser a partida dele. E Paulo poderia de muitas coisas, né? Ele poderia se entristecer e tudo, não, mas ele demonstra uma palavra de amor, sabe? Uma palavra, assim, de ânimo. Ele diz, olha, se eu continuar, eu ainda tenho obra para fazer, mas como eu queria partir para estar com o Senhor. Sabe, irmãs, quando nós nos colocamos no lugar de ficar clamando muito pela cura de alguém, eu admito para vocês que esse lugar me preocupa. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e que nós temos interesses, ambições egoístas. E eu me preocupo muito com esse lugar, sabe? Por que nós queremos tanto cura? Por que nós queremos tanto determinadas coisas? Qual é a nossa motivação dos nossos pedidos, sabe? Qual é o motivo da nossa ação? Então, sabe, irmãs, que nós possamos ter mais clareza sobre quem nós somos, do porquê que nós queremos. Eu gosto muito da expressão, né, que diz assim, que o Senhor supre as nossas necessidades. Então, se nós não temos, é porque ainda não é necessário. E aí você pode falar assim, mas Viviane, você está querendo dizer que me faltar o pão de cada dia não é necessário? Irmãs, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Senhor supre as nossas necessidades. E nós precisamos passar a necessitar do Senhor. A grande verdade é que muitas das vezes nós colocamos as nossas necessidades físicas antes do Senhor. Nós colocamos, quantos de nós não tem dificuldade de fazer jejum? Por quê? Porque, nossa, eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo fazer, assim, um jejum para o Senhor, eu não consigo me desprender, né? E será que é esse o lugar que o Senhor quer? Ele quer que a comida seja o nosso primeiro lugar nas nossas vidas? E isso é uma coisa que eu digo para vocês que, na verdade, me faz refletir muito sobre isso. E aí o texto aqui diz sobre estar pronto para a glória. Será que nós estamos prontas para a glória? Será que nós olhamos para a morte como um lugar de esperança, onde nós iremos encontrar o nosso Senhor? Pois é, irmãs, a morte não deveria nos assustar, a morte deveria nos esperançar. Sabe? Mas a verdade é que a gente não quer, e eu nem acho que isso seja errado. Eu não acho que nós devemos desejar a morte, mas nós temos que entender que quando nós partirmos dessa terra, nós partimos para os braços do nosso Senhor. E aqui ele citou, né, um exemplo aqui, né, de um pregador, comentarista bíblico, que ele perdeu a voz e aí a comunidade dele estava clamando pela cura dele. E ele escreve num papel, né? Não me impeçam de ir para a glória, porque o Senhor atende às petições dos seus servos. E às vezes pode ser que a pessoa está num quadro de sofrimento tão grande que o Senhor está querendo levar, mas ao mesmo tempo, sabe, Ele quer atender as nossas petições. E que nós venhamos buscar no Senhor como é a oração por determinadas pessoas, por determinadas situações nas nossas vidas. Sabe, que a gente não pare, sabe, de pedir aquilo que nós achamos corretos. Viviane, mas você acha que o Senhor não quer curar? Não, Ele quer curar. Só que nós precisamos entender que cada caso é um caso. E o Senhor, Ele não tem um padrão. Ele não vai curar. Irmãs, entendam uma coisa. Deus não vai curar todo mundo. Não vai curar todo mundo.
sabe? Algumas pessoas terão que passar por processos e que nós possamos pedir que pelo menos então, enquanto essas pessoas estiverem dentro desse processo, que elas tenham a oportunidade de se aproximar do Senhor. Eu lembro, eu contei isso há pouco tempo, né, numa reunião das Débora lá de oração lá da nossa igreja, e eu lembro que eu contei isso, né? A minha avó paterna, ela faleceu faz alguns anos e eu era muito agarrada com a minha avó e assim, eu sinto falta dela até hoje, sabe, irmãs? E a minha avó morreu com Cristo. E eu lembro que a minha avó vinha há alguns meses já, minha avó teve câncer, né? E o câncer dela espalhou, né? E fez a primeira cirurgia, tirou, né, o tumor que deu no cérebro, depois o tumor voltou novamente, e aí o médico falou, né, que já não tinha mais muito o que se fazer. E eu lembro que eu ficava clamando ao Senhor, sabe? O clamor da minha família toda era que o Senhor curasse a minha avó. E aí eu lembro que uma vez uma irmã se aproximou de mim e falou assim: Viviane, eu vou falar uma coisa pra você que você pode não entender agora, mas entrega no Senhor para que o Senhor faça aquilo que está no coração dele para fazer. Porque a sua avó tá sofrendo. E ali eu vi, assim, sabe, foi muito doído, não foi fácil para mim ouvir aquelas palavras, sabe, de pedir ao Senhor para levar a minha avó. Não foi, e não foi fácil fazer essa oração. Mas eu lembro que quando eu fiz essa oração, poucos dias depois o Senhor a levou. E a minha avó realmente estava assim, numa situação de vida muito difícil. A minha avó estava acamada. Minha avó era uma pessoa muito alegre, muito feliz, engraçada, sabe? Carinhosa. A expressão de amor da minha avó era cozinhar. E é muito difícil, irmãs. A saudade, ela até acalma. A dor, a falta, ela dissolve durante o tempo, mas a falta da pessoa você vai sempre sentir. Até hoje existem momentos da vida que eu falo, nossa, se minha avó estivesse aqui quando Samuel nasceu, eu sempre gostava de pensar, né, poxa, minha avó ia ficar tão feliz de conhecer o Samuel, porque minha avó era muito agarrada comigo e eu com ela. E assim, sabe, apesar de ter sido difícil essa oração, ela foi feita. E às vezes a gente precisa fazer orações que são difíceis pra gente, mas que vai ser libertador pro outro. Eu não sei se você tá precisando fazer uma oração dessa. Mas, irmãs, peça salvação. Salvação é uma coisa que tá no coração do Senhor. A minha avó, quando partiu, ela já era cristã, né? A minha avó era uma pessoa, assim, que já servia ao Senhor. Graças a Deus por isso. Eu não tenho uma gota de dúvida que a minha avó está no braço do Senhor. Mas ao invés de clamarmos tanto por cura, que nós possamos clamar por salvação. E quando você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, não, mas fulano já é convertida, ela já estará aos braços do Senhor, peça a Deus para que quando o Senhor levar essa pessoa, que a família dela seja alcançada. Irmãs, nós precisamos aprender a orar aquilo que está no coração de Deus e não aquilo que está nos nossos corações. O próprio Paulo aqui escreve sobre as nossas ambições egoístas. Irmãs, a gente tem o hábito de dizer, né, no grupo de oração, né, existe um justo. Irmãs, se Deus está respondendo a oração de alguém porque alguém é justo, eu gostaria de dizer para vocês que esse justo não sou eu, sabe? Eu não estou nesse lugar. Pelo contrário, eu estou no lugar de buscar realmente melhorar todos os dias. E sabe, que nós possamos buscar isso, irmãs. Buscar o coração do Senhor. Buscar entender onde está o coração do Senhor. E que nós venhamos a aprender a fazer orações difíceis para nós, mas orações libertadoras para o outro. Em nome de Jesus. Vamos estar orando agora, irmãs? Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por mais esse momento especial aqui contigo.
Deus, que tema difícil, Senhor, né? Mas a palavra, ela é justamente isso. Ela nos instrui a coisas mais fáceis e coisas difíceis. E hoje nós somos ministradas, Senhor, a fazer orações difíceis por nós mesmos e por aqueles que nós amamos. Traga à nossa consciência, Deus, aquilo que nós precisamos fazer. Senhor, como é a oração que te agrada? Como é a oração, Senhor, por nós e pelos nossos, que vai alcançar o teu coração e que vai se unir à tua vontade? Deus, é bem verdade que as nossas orações muitas das vezes são egoístas e buscam somente os nossos próprios interesses, mas qual é o teu interesse, Senhor? Como deveremos orar por aqueles que amamos e pelas nossas vidas? Sabe, Senhor, ajuda-nos a entender a tua vontade para que nós possamos seguir dentro dela. O tema de hoje fala que é estarmos prontos para a glória. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos preparar para esse grande dia, para que nenhuma de nós possa se perder no decorrer da caminhada. Porque a caminhada não é fácil, Senhor. Está aqui nesse mundo, Senhor, a ser provado todos os dias. Mas ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nos dias bons, para que nós não venhamos a achar que a bondade provém de nós mesmos, e ajuda-nos também, Senhor, nos dias maus, para que nós possamos, ó Deus, manter os nossos corações diante do Senhor, entendendo que o Senhor não nos abandona. Obrigada por tudo, Senhor. Eu te entrego as nossas irmãs, as nossas vidas em tuas santas mãos, e perdoe os nossos pecados e aumente a nossa fé em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.